Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos dar início ao primeiro painel da tarde de hoje, sob o mote: o texto de uma peça pode ser belo através da leitura, mas nunca uma coisa nasce para ser gritada. É tão bela como quando a podemos sussurrar. Dou as boas-vindas aos nossos ilustres oradores, Dr. José Manuel Mendes, escritor-presidente da Associação Portuguesa de Escritores, a Dra. Carina Infante do Carmo, doutora em Literatura e Cultura Portuguesas e membro do Centro de Estudos Comparatistas, não estou em erro, Júlio Gago, investigador e presidente da Assembleia Geral do Teatro Experimental do Porto, e por fim o Dr. José Manuel Vasconcelos, poeta, ensaísta e tradutor, com vários livros de poesia editados, e é membro da direção da APE, igualmente. As biografias, tal como o Paulo Filipe Monteiro referiu de manhã, encontram-se no programa. Sem mais delongas, eu vou dar a palavra a quem tem direito e começamos pelo Dr. José Manuel Mendes. Tenha a bondade. Pode ser além? Nada desta perda de tempo é cénica, podem acreditar, agradeço-vos. Queria começar por saudar a organização desta jornada evocativa de Bernardo Santareno, distinguindo a pessoa da minha amiga Fernanda Lapa por tudo o que sabemos todos, e me dispenso agora de acrescentar. Todos os que já participaram e os que ainda intervirão. E começaria com uma alusão que, dada a minha condição de representante aqui, conjuntamente com o José Manuel Vasconcelos, da Associação Portuguesa de Escritores, é peculiarmente interessante. O Bernardo Santareno foi sócio tanto da Sociedade Portuguesa de Escritores como da Associação, que se lhe seguiu após um interregno devido à dilapidação, destruição, vandalização da primeira pelo regime ditatorial. Tinha o número 265, entrou depois de Binho, que deve querer dizer alguma coisa, não certamente da afoiteza que me levou a rapidamente preencher os papéis, mas do próprio modo e temperamento do Bernardo, que apesar de tudo quanto fazia com extrema precisão, adiou para um momento qualquer, não tardio, estamos a falar numa escala de meses, o seu ingresso numa instituição à qual deu contributos diversos. Post-mortem, in memoriam, aqui lhes agradeço. Pensei que talvez não fosse de todo em todo estulto fazer hoje uma releitura de uma das peças, porventura, menos revisitadas do ponto de vista ensaístico de Bernardo Santareno, O Crime de Aldeia Velha. E, no entanto, a meu ver, uma das que melhor exprimem a agudeza, não apenas formal, do seu trabalho ao longo de todo o tempo. Se nos quisermos, de alguma maneira, cingir a uma teoria que eu não subscrevo, que é a de duas fases existentes no seu percurso, demarcadas de forma estrita e estreita, como se entre elas não houvesse intercomunicações profundas, esta situar-se-ia na primeira, aquela em que, sendo patentes os traços pós-ibsenianos,
e um certo tipo de escrita próximo do simbolismo, pós-simbolismo lockeano, ele tem já a marca inconfundível de um autor, não apenas no espaço português, mas muito para além dele. E o crime de Aldeia Velha encontrará, uma vez traduzido para outras línguas, uma recepção que de forma inequívoca asseguram o que há de sustentável nesta minha intervenção pioneira. Trata-se de um texto publicado em 1959, já depois dos seus 3 livros de poemas, parênteses, que bem interessante será reencontrar e revisitar hoje, mesmo que ele não tenha sido o poeta que sonhou ser nos alvores do seu trajeto literário, e alguns textos, os 3 primeiros, por custa própria, onde se encontram peças de um relevo enorme a que o cinema acrescentou notoriedade, refiro-me designadamente à Promessa, mas não só. E quando chega a este crime de Aldeia Velha, sobre o qual eu irei deter-me muito brevemente, com algumas reflexões, algumas especulações e algumas ficções, e nada disto é rima, ele é já um autor reconhecido por todos aqueles que em Portugal cuidavam da paisagem sempre desoladoramente pouco bem tratada do teatro. Estou a pensar em António Pedro, que escreveu para o TEP, saberá muito melhor do que eu, um texto a propósito desta peça, que é de uma acutilância verdadeiramente acentuada. Quando, em 1959, a peça é publicada e é depois levada à cena pelo Teatro Experimental do Porto, se alguma coisa conhecemos do processo de elaboração da obra de Bernardo Santarém, é que alguns anos terá levado, algum tempo não curto, não imediato, não precipitoso, na escrita deste texto dramatúrgico. Ele baseia-se, como aliás acontece com o Inferno e com outras das suas peças, e é muito frequente no teatro, no nosso país e fora dele, numa notícia de jornal. Primeira ficção. Essa notícia de jornal poderia ter sido inventada. Posso afirmar, não foi. Porque aquilo que verdadeiramente importa é o texto, enquanto conflito, enquanto teatro. Saiu, não é demasiado bem escrita, mas apesar de tudo é. O que é isso de ser bem escrito? Elucidativa quanto a um crime ocorrido perto de Marco, de Canaveses, na Aldeia Velha. E põe-se um primeiro problema, que é o problema do título. Crime de Aldeia Velha. E este de é apenas topográfico, um indicador geográfico. Crime em Aldeia Velha, mais explícito, numa dimensão hermenêutica deste género. Ou crime da Aldeia Velha, como por gralha surgiu na segunda edição da obra, deste modo permitindo-nos a todos com mais legitimidade admitir que é o crime cometido por toda uma comunidade e não apenas o crime de um grupo de mulheres e não apenas o crime nascido do ódio por razões diversas de cada uma delas, mas também de uma sociedade que está aquém da intervenção judicial. Não há a mínima presença de um polícia, de um guarda nacional republicano, de um magistrado do Ministério Público, de um juiz, de uma qualquer cena de tribunal que tanto alimenta
muito do teatro que se fez, faz, e na minha convicção fará. Há, bem pelo contrário, o assumir de um universo fechado, um mundo ele próprio, marcado por uma obsolescência, por um anacronismo, por um atavismo na própria assunção da religiosidade, que o situa, de certa maneira, não apenas à margem do tempo histórico, aferido este pelos desenvolvimentos que em 1930 existiam já, fim da Primeira Grande Guerra, mas também à margem de Deus. E este não é um problema menor. Toda a obra de Bernardo de Santarém é uma obra em que a presença e a ausência de Deus, os lugares de presença e os lugares de ausência de Deus, se tornam centrais. Daí, como numa nota notabilíssima o Urbano Tavares Rodrigues escreveu em determinado tempo, haja como que uma tensão entre o angelismo e todas as forças que se lhe opõem na primeira fase, mas não só, até porque naquela que chamam segunda fase, eu vou adotar isto por comodidade de diálogo entre nós, mesmo discordando, como discordo das fases em Fernando Namora, são didatismos demasiado fáceis para a minha sensibilidade. Mas, como acontece mesmo nos seus textos mais implicados socialmente, incluindo o Punho, com todos os problemas que trouxe ao autor, que lhe acarretou por razões que não vêm a tanto força. A notícia que abre, eu tenho 15 minutos e sou cumpridor dos tempos, portanto deixarei muito mais hipóteses em aberto do que respostas, seja o que for. Data de 24 de 5 de 1934 e saiu no Jornal do Porto, 1º de janeiro. Vale a pena ler. Marco de Canaveses 23, hoje, como ontem, o acontecimento do dia nesta região é o julgamento que se está realizando em tribunal coletivo dos autores do hediondo crime da queimada viva de Soalheiros. Primeiro comentário: este jornalista não conhecia, como muitos hoje não conhecem, um princípio essencial do direito, que é aquele segundo o qual todos são inocentes até uma sentença transitar em julgado. O crime já era hediondo e já estava julgado pelos média. Então, como agora, em tantas circunstâncias. Algumas testemunhas de acusação que ontem depuseram declararam que os réus não cometeram o crime porque quisessem mal à desgraçada vítima, a Arminda de Jesus, que passará a ser Joana na peça, e naturalmente não esta Arminda de Jesus, mas uma criação de Bernardo de Santarém, de quem, aliás, todos eles eram muito amigos. Espancaram-na e depois lançaram-na ao fogo para a livrarem do demónio, nada mais, e convencidos de que após a queima a pobre mulher podia ressuscitar. Ao bom estilo antigo seguem-se 3 pontos de exclamação. Hoje, como sabemos, é proibido usar um ponto de exclamação. É de bom gosto não o fazer em inúmeras circunstâncias. Eu assumo o lado do bom gosto. Assim, lhes foi aconselhado pela doida Joaquina de Jesus, a quem os mesmos réus consideravam santa, e isso mesmo viram ou entenderam ver descrito no livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano, esse arquivo de costumes, de legendas, mas também de fantasias pré-científicas, anticientíficas e, por isso mesmo, a muitos níveis agindo de forma perigosa no contexto social, e a doida que é santa, poderíamos inverter os termos e dizer o santo que é doido, realidade que ocorre noutros momentos do teatro de Santarém, mas não aqui no crime da Aldeia Velha. Sustento, portanto, que é um crime
cometido por uma comunidade em que não há vozes dissonantes, a não ser a do Padre Júlio e a daquele que o Bispo manda em seu auxílio. Ou seja, as da Igreja Católica são uma espécie de racionalidade possível naquele contexto, que age de acordo com regras de bom senso, que admite que existem doenças não meramente físicas, embora com tradução física, e que são do foro psiquiátrico, que deveriam ser tratadas por métodos que não aqueles que estavam sendo preconizados. Este estavam sendo é um gerúndio que eu fui beber a um pedaço da notícia do jornal, como certamente perceberão. Ora, aqui eu gostava de chamar à colação a circunstância de Bernardo Santarém ter sido psiquiatra, tendo trabalhado no âmbito da psicologia social, o que lhe conferia uma capacidade de penetração no interior do outro verdadeiramente rara ao tempo, mesmo entre aqueles que, depois da vaga existencialista, por este caminho procuraram o desvendamento do grande labirinto interior. E esse conhecimento não é demonstrado através de asserções, umas após outras, em cadeia. É recatado, mas de uma evidência, de uma subtileza e de uma precisão inexcedíveis, como de resto acontece na obra de uma escritora notabilíssima, infelizmente esquecida também. Este também é um pouco excessivo, se pensarmos em Santarém, que se chamou Graça Pina de Moraes, de quem ele foi amigo. Por outro lado, Bernardo Santarém foi um frequentador do seminário e aprendeu no seminário aquilo que era a dimensão do bem e aquilo que é a dimensão do mal. Creio que não haverá grande desacordo entre nós se afirmar que nos seminários se aprende muito bem, pela prática concreta, o que é a dimensão do mal. Em Coimbra, estudante universitário, no CADC, conviveu com personalidades maiores da época, entre elas o meu dileto mestre, uma das poucas pessoas do mundo a quem chamo mestre, o Dr. Orlando de Carvalho. Amigos, partilharam imensas ilusões e imensas realizações. É muito interessante ler a poesia de Orlando de Carvalho, a par, por exemplo, da poesia de Bernardo Santarém, para se verificar que tempero há nesta transposição de um património que ainda é presencista para uma linguagem outra que assume o cotidiano, o seu apelo e a necessidade de nele intervir, sem se vincular a uma manifestação de escola ou mesmo até de grande proximidade a movimentos como o neorrealismo. Esta peça, em 3 atos, desenrola-se com uma inteligência verdadeiramente assinalável, porquanto todo o drama vai em crescendo até ao fim. Passa-se, como é sabido, eu estou a falar com pessoas que conhecem bem a obra de Bernardo Santarém, vou evitar os resumos, na residência paroquial de Aldeia Velha, e nesse salão amplo tudo ou quase tudo decorre, embora o exterior avassaladoramente interfira e se faça agente para que se chegue ao culminar do drama. Chega um padre novo à freguesia, que é filho de uma das mulheres que acabarão ao longo do drama por crescentemente assumir uma atitude contra Joana, que é em si mesmo não apenas uma mulher muito bela, mas a personificação do demónio. A feminilidade enquanto entidade demoníaca, sublinhada e não por acaso, em cada um
dos momentos em que as falas vergastantes de toda a parte se soltam para exprimir de uma forma que acabará brutalmente o desajuste total entre Joana, que tem uma memória ferida por tudo o que é o seu pretérito, o abandono do pai, a cunhada e o abandono de um outro homem, e tem por isso também uma atitude que é antimasculina. Não pode dizer-se contra a masculinidade, pode e deve dizer-se contra os homens, tomados como um todo, e como um todo ele mau, peçonhento, se quisermos usar uma das palavras que percorrem o texto, e que se preserva. Há uma espécie de interdito amoroso que faz com que ela procure barrar a aproximação a qualquer desenvolvimento de natureza amorosa com os homens que a procuram. E são todos. Os homens que têm por perto, incluindo o padre, que terá um momento de grande fascínio por ela, podemos hoje dizer, com esta linguagem em desuso e um tanto analfabeta, não carnalmente consumado, e do mesmo modo suscita o ódio de todas as mulheres. O Oscar Lopes, num ensaio que publicou nos anos 60, teve no seu texto uma expressão preciosa que dizia, no essencial, que eram mulheres sem feminilidade, despojadas de alguma coisa que fosse feminilidade enquanto humanidade, mas também enquanto linguagem de fascínio, de fascínios, de permutas. Enquanto o drama decorre, e decorre de uma forma avassaladoramente violenta até à queima na fogueira, pormenor que, aliás, é acentuado no filme do Manuel de Guimarães, de que o Bernardo Santarém foi também guionista, a meu ver, de forma muito discutível, mas esta não é a altura de falar do filme. Há qualquer coisa de inquisitorial em tudo isto, e não apenas a ideia de fogueira. Há a transformação ao sacrifício de uma inocente, aliás, o sacrifício dos inocentes é um grande tema de Santarém, mas há, sobretudo, a conclamação da culpa como verdadeiramente o eixo a partir do qual tudo veio a desenvolver-se. Valerá a pena sublinhar que aqui nos movemos num contexto psicologicamente duríssimo, em que as marcas de natureza étnica, sociológica, têm que ser lidas em função dos comportamentos de cada um dos que estão em cena e não nos são descritas como aconteceu em muito do teatro dessa época, o que é evidentemente um sinal de vanguarda e uma marca da singularidade de Bernardo Santarém em relação a vários dos seus contemporâneos, cujo nome não vou dizer. E, do mesmo modo, sublinharia ainda um outro pormenor. Estou mesmo em cima do tempo, limite, que é a circunstância de aqui não se ter o autor refugiado na recriação de acontecimentos dramáticos de um pretérito remoto, como acabou por se impor, dada a censura, dada a PIDE,
dados os condicionamentos do regime salazarista. Fê-lo em muitas das peças que certamente foram já abordadas durante a manhã e irão sendo abordadas ao longo desta tarde. Aqui há um realismo cru em relação a cada um dos momentos do desenvolvimento dramático, com ritmos de uma extraordinária precisão. Não concordo nada com as críticas que foram feitas no sentido de que um certo desvairo lírico por vezes toma conta das falas, fazendo com que algumas cenas pudessem ser superabundantes. E não concordo por uma razão muito simples. Toda a literatura, incluindo a dramatúrgica, é a linguagem. Não há Bernardo Santarém sem a criação de linguagem que ele próprio foi produzindo ao longo de toda a sua obra. E aqui, incorporando tudo quanto vem do que é tradição popular, do que é praxis popular, ele pode, não abolindo nenhum dos instrumentos de natureza tropológica, por exemplo, frásico-redativa, fonológica, rítmica, criar sempre um mecanismo de aproximação máxima ao drama. O que parece reiteração é um momento mais à frente. É um caminho ainda no sentido de chegar ao cerne de tudo. E esse cerne está quando Joana assume que tem dentro de si um mal que é preciso ser extirpado. A sintomatologia desse mal que ela nos dá é claramente, e para um psiquiatra como era Bernardo Santarém, como para qualquer um dos psiquiatras residuais que existem dentro de nós, a evidência de um transtorno emocional que necessitaria de ser tratado nestes anos 30. Nem vos vou dizer como é que era hábito fazer-se, para não começarmos a arrepiadas esta parte da tarde. Mas não é de transtorno emocional que aquelas mulheres que acabarão assassinando-a pensam. Não é nesse transtorno que elas pensam. Há um padre que pensa. O padre enviado pelo bispo. Aquele que está, apesar de tudo, à margem do fascínio que é sentido pelo padre, que mal acaba de chegar, pensa partir. E se prepara para partir porque diz: isto é um inferno e é insuportável. Como se encontrasse subitamente um mundo sem Deus que não consegue cativar. Admite até o momento em que lhe dizem que é pela fogueira santa. Nós sabemos o que isto é. É claro que faz parte, está lá no livro de São Cipriano e de certas tradições populares, mas sabemos o que isto foi. Na história. Nós vivemos na história, somos o tempo todo. E por isso mesmo é que este é um momento verdadeiramente pungente, a partir do qual a ação caminha para o seu desfecho. E no momento do desfecho, no último ato, quando todos poderíamos esperar, ou alguns de nós, eu que sou mal formado não esperava, alguma redenção, fosse ela de que tipo fosse, o que acontece é que nem Deus está presente para essa redenção de Joana, nem nenhum dos homens que não perderam a racionalidade, os padres, naquele contexto, a assumem. Cena última, Júlio. Ao ouvir a oração das mulheres, levanta a cabeça, angustiado, a tremer. Depois, num impulso irreprimível, sufocado pelos soluços, estreita violentamente Glorinhas, que é a sobrinha de Joana, acabada de ser assassinada, de encontro a si, como que a proteger-se, a esconder-se não. Tenho medo. Tenho medo. Tenho muito medo, Glorinhas. O medo é, provavelmente, a grande personagem desta peça. O medo, o terror, o horror, o pavor, tudo expressões que aqui estão. Sempre a voz monótona das mulheres recitando o Padre Nosso e a Ave Maria. Pano, fim da cena. Mas este padre
que horas antes de jurar a partir, vai ficar. O que me faz, se me permitem, recordar um autor que era muito caro a esta geração, qualquer que fosse o enquadramento estético num dos movimentos que nela surgiram. Jacques Prévert, L'Orgue de Barbarie. Lembram-se do poema. Tudo vai retomar-se. Mais l'aîné a pris le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, la cinquième le violoncelle. Et puis, ils se mirent à parler. On n'entendit plus la musique et tout fut à recommencer. É o que acontece nesta peça. Não há um único traço de um sinal transformacional, de um sinal de mutação na realidade que aqui nos é proposta. Foi por causa disso que alguns julgaram que esta não era uma peça que tinha a ver connosco e que esta não era uma peça de interferência muito profunda, muito singular. E eu vou permitir-me dizer uma barbaridade, provavelmente uma das maiores de entre todas as grandes peças de Bernardo Santarém. Desculpem se depois tem mais um minuto.